Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Sem Cerimônia, um espaço para você ouvir histórias reais de pessoas reais. Eu sou Larissa Prete, com muita alegria. Eu recebo hoje um convidado que mora no meu coração, Padre Fábio, um querido, um amigo, e que vai falar sobre a trajetória dele de fé, sobre vários viés aí dentro da nossa religião, da igreja, e também contar casos, né? Que é o que ele adora fazer. Então, antes da gente conversar com o Padre Fábio, eu quero só te dizer que eu estou aqui na Wine Essence, que é um espaço extremamente charmoso em Colatina. Tem loja de vinhos aberta todos os dias, com excelentes rótulos para os seus momentos especiais, para o seu brinde especial. Tem também bistrô à noite em alguns dias da semana, com um cardápio delicioso para você que quer reunir seus amigos, que quer trazer a família. Tem essa sala maior onde nós gravamos o nosso podcast, que dá para uma reunião aqui, ó, com umas 8 pessoas, uma reunião um pouco maior, mais reservada. Tem também o almoço executivo durante a semana, com pratos deliciosos, entrada, prato principal e sobremesa. Então, fique à vontade para conhecer a Wine Essence e agora também para conhecer nosso querido Padre Fábio, se é que você ainda não conhece, porque ele é o novo queridinho da internet. Padre Fábio, que delícia ter você aqui, eu estava com tanta saudade. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu também, assim, saudades e honrado, né, por esse convite. Eu vim assim, pensando o que falar, né, gente? Só que quando a gente encontra um amigo, uma amiga, a conversa ela flui, né? Então, exato. Muito feliz pelo convite. Agradeço desde já que há a oportunidade de poder bater um papo, falar da minha história. E é isso, vamos prosear um pouquinho. Vamos prosear. Né, nessa alegria do nosso encontro. Que bom. Padre Fábio, estou vendo agora que você está ganhando novos ares, evangelizando também na internet, que é um espaço que é muito propício, né, para quando a gente quer falar para grandes pessoas, mas que também às vezes é um pouco hostil, né, em alguns aspectos. Já vi você se divertindo, já vi você ficando chateado. Como que surgiu essa ideia de ir também evangelizar na internet? Larissa, uma pergunta assim que fala da minha história, né, tanto pessoal, eclesial, porque eu sempre fui apaixonado pela comunicação. Inclusive, eu fiz pós em comunicação um tempo, né, na época do seminário ainda. Inclusive, ele é o responsável pela nossa Pascom aqui em Colatina. Foi você que criou, que deu o pontapé inicial, né? Tive essa alegria de poder colaborar. E hoje é uma das referências da diocese, a Pascom da Catedral de Colatina. Pois é, eu fugi, depois eu voltei. Mas é uma pergunta que fala sobre a minha história, por quê? Primeiro, antes de ir para o seminário, que depois eu posso contar um pouquinho mais, que é uma história um pouco controversa, de um caminho um tanto não tradicional. Vou querer saber com certeza. Sobre a vocação sacerdotal. Mas eu trabalhei na Rádio Nova Onda, antes do seminário. Olha só, eu fiz curso técnico em mecânica, fui para a área trabalhar como mecânico industrial e depois a minha história deu uma guinada. Assim, Deus, eu falo que nada é por coincidência. Para mim, tudo é providência divina e a gente vai entendendo com o decorrer da história dos anos que passam. Eu não consegui ficar muito na área de mecânica e fui convidado para a Rádio Nova Onda. Eu me apaixonei. Assim, ali eu comecei a trabalhar um pouquinho... Caiu de paraquedas na comunicação, assim como eu, né? De paraquedas. O atendimento, depois fui para a finança, depois já estava ali interagindo, quase já entrando um pouquinho nessa comunicação mais interativa. E aí... né, mudou muita coisa, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a partir disso, no seminário, eu já comecei a conhecer a Pascom e a me inteirar sobre isso. E para quem não sabe, Pascom é Pastoral isso. Da Comunicação. Exatamente. Que abrange todo o processo comunicativo na perspectiva eclesial, da evangelização. E aí fiz pós no CEPAC, que é um Instituto das Irmãs Paulinas de São Paulo, que a PUC, né, é um convênio que existe. E a partir disso, na diocese, eu comecei a trabalhar
com a comunicação, e aí foi uma paixão. A partir disso, né, nasce, eu penso que esse espaço hoje na rede social, mas como um desejo de falar um pouco mais sobre a vocação, sobre o que é ser padre, a missão, mas de uma forma que eu possa expor o jeito da minha vida de ser, né? Assim, com humor. Com humor, interessante, Larissa, porque olha só que loucura, né? Quando eu comecei a interagir, então era uma coisa que eu ficava preocupado. O que vão pensar de mim? Uhum. Eu posso falar isso? Eu posso me expor dessa forma? Então tinha muitas reservas, receios de ser quem de fato eu sou no meu dia a dia com os meus amigos, de brincar, Sim. de falar bobeira às vezes, com medo dos pré-julgamentos, né, que poderia acontecer. Aí que está a grande, para mim, virada. Porque quando eu comecei peraí, eu posso ser eu. Para que ter medo de julgamento? Se o tempo todo as pessoas já te julgam, você querendo falando ou não, falando ou não, as pessoas julgam você. Né? Isso é saber conviver com isso. Né? Uhum. E aí eu fui para a rede social, naquela famosa caixinha de pergunta, para realmente falar bem assim, peraí, eu vou falar da forma que eu falaria numa direção espiritual. Sim. Com um amigo meu, com uma amiga que eu tenho. Eu vou ser eu mesmo. E aí comecei a falar um pouco mais sério, claro, mas com humor em outro momento, que traduz a minha personalidade. Sim. Aí começou a fluir. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a ser mais eu, não que eu era um personagem, que eu era falso. Mas a gente se contém, né? Exatamente. Mas essa é a palavra. Mais contido eu tinha. Quando eu comecei a falar mais abertamente, aí foi interessante. O pessoal começou a se identificar. Nossa... E aí sim eu comecei a ter uma interação que foi aumentando. E hoje, assim... E hoje você não dá conta de responder todas as caixinhas de perguntas. Não dá. Hoje eu falo assim, peraí, eu tenho uma paróquia, eu não consigo aqui. Mas a gente vai contribuindo. A gente contribui. Porque, né? Olha, e sigam, viu? É Padre Fábio Chagas. Padre abreviado, né? PE Fábio Chagas 18. E a pessoa pergunta, 18 por quê, padre? Porque tinha 17 antes de mim. Na verdade, estou brincando, gente, porque 18 para mim é a data que eu nasci, dia 18 de março. E como é um dia antes de São José, então para mim é muito marcante, porque eu falei assim, não, nasci quase lá. Né? Então o número 18 ficou para mim muito marcante por isso. Aí eu coloquei, aproveitei. Então tá aí, @PE Fábio Chagas 18. Exatamente. E aí você vai aprender também, através dos stories do Padre Fábio, que ele evangeliza, catequiza e brinca também, fala sério, dá puxão de orelha na gente. Eu digo assim, gente, só pergunta se você realmente quiser a resposta. Quiser a resposta que eu vou dar, não aquela que você acha mais correta. É verdade. Às vezes a pessoa pergunta, eu não sei. E ela quer escutar aquilo que está na cabeça dela. Que convém. Sim, claro. Que na maioria das vezes. Possa legitimar aquilo que ela já está pensando. E aí, quando você fala um pouco mais firme, diga assim, não é isso não, tá? Presta atenção, para de doidice, para de loucura. E aí o pessoal, nossa, esse padre é ignorante, esse padre é arrogante. Nossa, zero. Já estou acostumado. Muita mensagem chega assim, né? Esse padre é ateu, esse padre não tem Jesus no coração. Gente, é o que eu falo. Que a internet realmente uma terra muito fértil quando se propõe a isso, mas também é um ambiente muito hostil quando também se propõe. Exatamente. Né? E aí vieram outros desafios, porque com as pessoas chegando, e muitas pessoas de fora, né? Não são só daqui do Espírito Santo, da Redondeza. Muitas pessoas foram chegando, né, no Instagram do Padre Fábio para ouvir essas respostas, para aprender, para se divertir, enfim. E aí o campo fica ainda mais propício para essas coisas. Mas você enfrenta muito... eu nem gosto dessa palavra. Muita gente desagradável, que fala coisa, ou não muito? Bastante, assim. Mas, isso assim, mexe com você?
Aí que tá. Eu penso, Larissa, que isso é para todo mundo, eu penso. Todas as áreas hoje de segmento, seja eclesial, seja profissional, a palavra espiritualidade para nós hoje é algo que não pode ficar de lado. Por quê? Eu penso, né, como uma espinha dorsal, assim. Se você quer fazer algo, se você tem um desafio, se quer lançar um projeto, você tem que ficar atento com a sua espiritualidade, porque você vai ter aceitação e você vai ter reprovação. Gente que te acolhe e que te rejeita. Então, na rede social, para mim, foi muito isso. Inicialmente me incomodava, eu confesso. Mas é padre, mas também sou ser humano. Sim. Algumas pessoas esquecem disso, que antes de ser padre, há uma pessoa, uma história, toda uma caminhada que me levou a ser um sacerdote. Então nós temos, né, obviamente, sentimentos aí que também oscilam. E no início me incomodava. Por quê? Você está ali, quero fazer o melhor, quero falar sobre a igreja, Deus acima de tudo, e algumas pessoas vão lá e te descem mesmo a lenha. E sem dó, sem piedade, porque muitos deles não têm foto, são perfis fakes, né, que existem. Só daí a gente já percebe que não é uma pessoa também muito disposta a aprender, a trocar, está ali para isso. Exatamente. E aí depois eu falei assim, peraí, no dia a dia isso já acontece, então agora eu preciso aqui filtrar. Porque, não sei o que você pensa sobre isso, mas às vezes tem 10 pessoas que te elogiam, ou estão com você, ou te incentivam, e você está de boa, tranquilo, mas aí tem uma pessoa que te critica, te ofende, te humilha, sei lá, aí você vai e dá mais ênfase a isso. Geralmente é o que a gente faz. Há tantas pessoas que estão com você no dia a dia, que você tem atingido, tem alcançado e tem contribuído. Então, a minha perspectiva foi essa. Peraí, eu tenho pessoas que eu estou contribuindo. Eu não estou, claro, sendo, digamos, o salvador da pátria, mas estou contribuindo para uma reflexão, para um pensar a igreja. Para uma mudança de comportamento, de atitude. Sim. As pessoas, para mim, vêm falar, padre, eu não sabia disso, quando eu vou na missa fora, te acompanho, você me ajudou nisso, naquilo. Então, você vê que é bem melhor você olhar para esse lado. Exato. Então, eu fui assim, treinando o meu cérebro, né, a partir da espiritualidade, que Jesus também passa por isso, né? Você não pode esquecer. Exatamente. Que ele passa por isso. Já existiam os haters naquela época, né? Nossa, que inclusive mataram ele, né? Sim. Então... E que abraçava às vezes, e que estava junto, mas que articulava, né? Perversamente para pegar em uma contradição e tudo mais. E acontece, só que hoje, né, a mídia social alavancou muito isso, né? Exatamente. Mas assim, é um processo mesmo de espiritualidade, de entender que existe algo maior, uma missão maior que vai exigir um pouco mais. Que exige isso. E aí você vai. Aí você começa a não dar tanto valor mais a esse tipo de comentário. Sim. Né? Que bom, que bom. E você falou que... né, gente, eu vou falar um negócio, me incomoda profundamente. Eu já tentei. Todo padre eu me refiro a senhor. O padre Fábio eu não consigo. Né? Não consigo. Por quê? Porque a gente tem uma amizade e aí eu já tentei, falo, padre, o senhor não dá, é muito novo. Quantos anos você tem agora? 35? 38. Já passou o tempo, hein? Já não sou mais jovem assim, né? Gente... Minto, eu sou assim, até os 40, 41... É uma juventude de Deus aí, né? É verdade. Aí você estava falando que as pessoas esquecem que, além do padre, existe o ser humano, que antes do padre tem o ser humano. Então, vamos falar de antes do padre? Vamos, vai ser legal. Como que você chegou a essa conclusão? Como que foi esse chamado para a vida sacerdotal? Eu sei que você tinha uma caminhada de igreja, era um jovem que gostava, né? Mas pensava em ser padre? Eu vou resumir, tá, gente? Porque, assim, é uma história
de uma vida, né? É um desafio. Porque, Larissa, muita coisa hoje eu entendo. A minha mãe, vamos começar lá na minha gestação. A minha mãe não poderia ficar grávida de mim porque ela teve um eclâmpsia muito grave na primeira gravidez, que é da minha irmã. A minha mãe, ela ficou quase mais de um mês fora do ar. Ela não reconhecia a filha, não reconhecia as pessoas. Então, para a segunda gravidez já era um risco. Sim. Ela já tinha um risco grande. Então, a recomendação já era não ter mais filhos. Era parar na sua irmã. Exatamente. Veio meu irmão. Né? Ela tinha um tratamento, veio meu irmão. Então, como meu irmão, assim, pensa, os médicos diziam, não tem como mais. E aí minha mãe, depois de 5 anos, ela também fazia o tratamento e ela fica grávida. Aí a orientação era mais incisiva, pesada, para não ter, para interromper a gravidez. E minha mãe é muito católica. Minha mãe, assim, né? Meu pai, né? Não vai ver mesmo, eu posso falar. Eu vou mandar para ele link. Meu pai, assim, uma pessoa maravilhosa, coração, assim, de Deus, mas o dado religioso dele é um pouquinho... Hoje que ele começa a ser mais. Mas a minha mãe, a parte católica, fervorosa, de todo domingo na igreja, de participar, enfim. Então, ela senta com meu pai e decidem manter a gravidez, né? Sempre, né, a favor da vida. Amém. E ela faz uma promessa, Larissa. Né? Aí que está a situação bonita, né? Os desígnios de Deus. Ela faz uma promessa a Deus na intercessão de Nossa Senhora da Penha, que se ela tivesse uma boa gravidez, que nascesse com saúde, com vida, ela levaria lá no convento, recém-nascido, para consagrar essa criança à Nossa Senhora, para ser a madrinha. E assim aconteceu. E que não cortaria o cabelo até 5 ou 6 anos. A mãe faz a promessa... O seu cabelo ou dela? Esse é o problema. A mãe faz a promessa... E o filho que paga. E quem paga são os filhos, né? E aí ficou... eu nasci, ela já levou, fui consagrado. E eu nasci dia 18 de março. Então a sua madrinha de consagração é Nossa Senhora? Ou tem uma madrinha de consagração? Não conheço. Olha isso. É até uma pergunta que eu posso fazer para minha mãe, mas não conheço. Eu tenho minha madrinha e meu padrinho. De batismo? Batismo. Agora, de consagração, nunca escutei. É Nossa Senhora. Hoje não tenho dúvida disso. Hoje, para mim, é fato. Porque, assim, toda a minha caminhada, hoje eu olho para trás, eu vejo quanto que Nossa Senhora, ela foi a minha madrinha de consagração e é. Porque tudo ela foi, né, ali abrindo caminho na frente. Exatamente. Então, assim, eu nasci, minha mãe conta, eu nasci 18 de março, né, um dia antes de São José, tá lá a certidão, às 18 horas. Quando cantava Ave Maria... Olha, minha que mãe, coisa ali, arrepiei. Eu cresci ouvindo isso. Quando cantava Ave Maria, você estava nascendo. E lá está, às 18 horas, a hora de Maria. E a minha história foi muito isso, né? Então, eu cresci e tem aquela máxima que os padres são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Então, foi isso, né? A minha caminhada depois seguiu. Minha mãe conta que eu brincava, ela assim, você era diferente, ela, você era diferente. Uma que eu era muito perturbado. Eu acho que, Larissa, eu apanhava assim, todos os dias era um rito. Gente, mas o que você arrumava? Essa história de rito católico, a minha vida inteira foi isso, até para apanhar, era um rito. Era todo dia tinha uma coisa, que eu aprontava muito. Gastou toda a sua energia ali na infância. E eu penso que Jesus era assim também, tá? Aquela história que ele se perdeu lá em Jerusalém. Pensa. Lá, não, ali para mim é o ápice da paciência de Maria, porque eu ia chegar puxando o cabelo, tá? Eu falo, mas eu fico pensando, eu acho que ele apanhou. Não tem condição. Não pode falar isso, mas, gente, ó...
licença, meu filho, o que você está fazendo aqui? 3 dias andando para voltar para buscar o menino? Exatamente. Eu ia falar, passa para cá. Não é possível. Mas você não concorda, não, Larissa? Assim, que parece que às vezes as pessoas, não por maldade não, mas eles esvaziam a humanidade de Nossa Senhora, de Jesus, como se Nossa Senhora não amamentou, não brigou, não sei. É verdade. Porque essa parte humana nossa é muito real. Né? Assim, e Deus escolheu vir humano, tanto que escolheu vir por uma mulher. Exatamente, perfeito. E assim minha história seguiu, né? Assim, apanhando loucamente. Perturbando, no bom sentido, tá, gente? Por favor. Mas é porque eu era muito assim, agitado, né? Assim, em casa mesmo. Mas a minha mãe conta que eu tinha minhas brincadeiras de, assim, gostava de cruz. Sexta-feira, Semana Santa, ou Quaresma, a cruz era minha na igreja, na comunidade. Eu que tinha que ficar, eu desde pequenininho. Tinha que segurar a cruz, os quadros. E se alguma criança fosse à minha frente, eu tacava a cruz nela. Por que será que apanhava, né? Por que será? O pessoal fala assim, porque a Quietinha vai ser padre. Não é. Não cai nessa ilusão. Então, assim, eu tinha todo esse dado religioso desde pequeno. Né? Hoje, eu olho para trás e vejo, né? Tudo isso como um desenho, um caminho que Deus já foi me conduzindo. Mas aí, jovem, você não pensava em ser padre? Ou chegou... Chegou... Calma, tá, gente? Calma. Chegou, sim. Olha a Nossa Senhora brigando comigo. Jovem, não. Sabe o que eu falava? Como eu era da comunidade, era para frente, com 13, 14 anos eu já lia prece. Sim. Eu já queria ler leitura na igreja, até mais novo, né? Eu tinha essa questão de estar na comunidade, um grupo de jovem e tal, organizar. Então o pessoal falava assim, ele vai ser padre. Sabe o que eu falava? Deus me livre. Olha isso. Falava, Deus me livre, quero casar. E você chegou a namorar, foi quase noivo, não foi? Eu namorei a minha adolescência quase que toda. Minha mãe ia me buscar embaixo do pé de mato lá. Gente, com 14 da anos. Sua mãe. Minha mãe sofreu, coitada. Ela sofreu. Né? Mas agora está colhendo os louros, está ótimo. Então, assim, toda a minha adolescência, juventude, eu sempre namorava. Eu acho bom falar isso porque as pessoas pensam que o ser padre é um caminho sem experiências, né? Sim. Você pega o Santo Agostinho da vida e o passado dele. Exato. E outra coisa, pensa que eu nasci com esse desejo. Às vezes é um despertar. É um chamado, é um despertar. Vocação é um chamado. Deus passa a sua história, ele pode passar numa perda, numa missa, num encontro, num movimento, ele pode passar e falar bem assim, Larissa, vem, segue-me, de alguma forma. Sim. E tudo vai fazer sentido, e você vai despertar, poxa, peraí, e você começa um caminho novo, uma história nova. Então isso é muito real, acontece muito. E você teve esse chamado, namorava, tinha uma vida que não era de, desejo ser padre, mas, vamos fazer o nosso pequeno intervalo para ele contar isso, sim, com propriedade. Eu quero antes dizer para você que o Lab Maia, ele é o único laboratório de chocolatina duplamente certificado. É qualidade duplamente certificada pelo ISO 9001 e pelo DIC também, que é uma acreditação específica para análises clínicas. Então, é certeza de que estamos fazendo os nossos exames laboratoriais no melhor lugar. Vamos ver o recado do Lab Maia. Mas antes eu quero que você conheça a Wine Essence, onde nós fazemos o nosso podcast. Um lugar super charmoso para você tomar um bom vinho e fazer suas refeições. Loja de vinho funcionando todos os dias a partir das 10 da manhã. Ambientes aconchegantes, bistrô com happy hour e almoço executivo. E conta com uma sala reservada para pequenos eventos ou reuniões. As diferenças nos enriquecem. Aqui tem inclusão, aqui tem diversidade, aqui é para todo mundo. No Lab Maia valorizamos quem você é. Mantemos as portas abertas com inovação, tecnologia e conhecimento. É por você que estamos sempre em transformação, buscando estar sempre por perto.
seguindo a sua voz, sempre melhorando a forma de te atender, até a entrega dos seus resultados, porque juntos somamos. Lab Maia, nosso ponto forte é cuidar. Estamos de volta com o Padre Fábio Chagas, que está contando para a gente, falando, né, da sua trajetória na internet, um apaixonado por comunicação também, fez aí a nossa PASCOM aqui de Colatina, que é a Pastoral da Comunicação, e agora está contando sobre como recebeu esse chamado para a vida sacerdotal. Era uma criança bem calminha, segundo a mãe dele, bem espiritada, um jovem que namorava, mas recebeu esse chamado. Como que foi? A palavra realmente é chamado, vocação. Então, eu era um jovem, digamos, normal na comunidade, mas assim, tinha toda aquela, Larissa, aquela questão de estar à frente, de liderar, assim. Gostava muito de participar. Eu gostava de conduzir, né, de participar, de propor, de ver o grupo crescendo. E eu namorava. Só que esse namoro já era muito sério. Eu tive um namoro mais sério antes, terminei. Esse namoro, eu já tinha 3 anos desse namoro. E era um namoro assim, pensa, lugar pequeno, Vila do Riacho. As pessoas falavam, nossa, vai ser um casamento aí da comunidade. Porque eu coordenava a catequese, ela era catequista. 2 jovens atuantes. Exatamente. Grupo de jovem. A gente organizava o grupo ali, caravana, para algum evento católico, íamos junto. Fomos para o carnaval na Canção Nova juntos. Então, tudo levava a crer que era para o matrimônio. No meu coração também tinha um desejo. Eu falo que para ser padre não é uma fuga. Não pode ser uma fuga. Só é possível, isso é uma crença que eu tenho, só é possível ser um bom padre se você fosse, né, um bom esposo. Sim. Né, um bom pai. Porque, de alguma forma, você exerce uma paternidade na paróquia. Com certeza. Com os filhos espirituais. Então, ser padre é você realmente entender que o chamado, né, para a vocação foi para essa direção. E a palavra foi, a resposta, eis-me aqui, né? Então, assim, começou o discernimento, o namoro, tudo certinho, tudo mais, enfim. Só que aí chegou um diácono na paróquia de Coqueiral, que era o diácono Edgar Rigoni. Então, Larissa, que hoje é padre já, né? É padre. Larissa, eu pensava, olha só a minha loucura. Eu pensava que padre já nascia velho, já. Eu só via padre velho, assim. Com todo respeito, gente. Eu não tinha uma referência. Mas chama mesmo a nossa atenção, padres jovens, porque a gente sempre pensa no que está deixando de fazer, né? No que está abdicando. Sim. E não olha, não tem esse olhar para o que está abraçando na vida, acolhendo, como essa vida de paternidade com os filhos espirituais. Exatamente. E quando chegou na paróquia o diácono Edgar, pensa, jogando bola, propondo encontros para a juventude, formamos o setor de juventude, eventos, o EJC, acampamento jovem, e ele sempre presente ali com a gente empolgado. Eu falei, gente, que interessante. E aí começou a brincadeira, ele falava assim, vamos ser padre. Eu falava, Deus me livre, Deus me livre. Só que o Padre Duque, que você conhece... Sim, nosso querido Padre Duque. Que eu tenho um carinho enorme, assim, foi um grande influenciador da minha vocação. Ele me convidou. Você não quer fazer os encontros para trazer... Olha só, para trazer a pastoral vocacional para a paróquia? Porque assim, não, eu posso ir lá fazer, né? E aí cheguei lá, nesse encontro, Larissa, resumindo... eram jovens que estão discernindo para o seminário. Olhei aquilo e falei assim, não é para mim, gente. Volto para ele, para o Padre Duque. Padre Duque, aconteceu isso? Não, eles estão lá sim, mas você vai... Só para trazer para a gente. Você vai aproveitando, você traz para cá o encontro. E nisso foi passando. Como eu não tinha
o desejo de ingresso ao seminário para ser padre. Então eu fui indo, então eu não contei para namorada, eu não contei para pai, para mãe, para ninguém. Eu falava que eu ia para o encontro de jovens, de alguma coisa, e não contei para ninguém. E estava na rádio, Nova Onda. Eis que novembro era o último encontro. Eu fui um encontro antes para dizer tchau e Deus livre e guarde, que loucura é isso, me liberta, Senhor, disso. E não consegui, porque tem um evangelho muito bonito que era de Lucas 15, eu não esqueço, no penúltimo encontro, que é o filho pródigo, que é a moeda perdida, a ovelha perdida. E eu me via muito nisso, assim, eu falei essa palavra para mim, né, falar da minha vida, né? Que eu tive também experiências da minha adolescência, que eu me perdi também, assim, né? Hoje eu falo com o jovem, quando vai lá na direção, para de besteira, me conta que você tem que me contar, porque você acha que eu nasci com 38 anos, padre? Sem ter experiências, e é interessante, eles se abrem, assim, Sim. E contam, confiam. Então, assim, voltando lá na dimensão vocacional. Então, o último encontro foi em novembro, e eu fui para dizer não. E o padre de Gá já sabia, já era padre. E eu fui para concluir mesmo. Larissa, quando começou os jovens lá, entravam na sala e dizia que haviam sido aceitos, né? Voltava feliz da vida, eu falava assim, que loucura, gente. Eles estão sabendo que é para ser padre. Não estou exagerando, tá? Foi dessa forma mesmo. E foi indo. E uns não foram aceitos, ficavam tristes, outros felizes, eu lhe aguardando. Chegou a minha vez. Aí quem que me acolheu para falar a resposta? O padre Edgar. Olha! Ele falou bem assim, não esqueço, eu já sei a sua resposta e tal, só que eu preciso falar da diocese para você. Então, a diocese, ela te vê com um potencial muito grande, sim, e te vê com a juventude, né? Assim, um potencial com a juventude muito grande. Uhum. E falou. E eu falei bem assim, eu vou. Olha! Se você me pergunta da onde que veio esse eu vou dizer hoje, né, que o anjo da guarda veio e falou por mim, né, assim, movido pelo Espírito Santo. Eu falei, eu vou, mas assim, eu falei, meu Deus. O que eu fiz? A padre Gá, não, é pro propedêutico, já próximo ano, seminário. Não, eu vou. E aí, Larissa, o ir para casa foi para mim uma tortura. Em que sentido? Eu tenho que contar para os meus pais e para minha namorada. Uma namorada de 3 anos. O que você faria? Me fala. Não conta, por favor. Tá bom. Melhor. 3 anos de namoro. Eu fui em casa pedir namoro aos pais. Né? Eu frequentava ali a casa. Então era uma conversa com ela, com os pais dela também, né? Exatamente. Com a família dela. Mas pensa, ela iria acreditar que eu fiquei um ano todinho fazendo encontro... Sem a pretensão de ser, né? Num lugar pequeno, onde você bem sabe que as pessoas começam a falar... se desencantou e foi pro seminário. Sempre essas coisas. Esse tabu é muito grande. Hoje, talvez, diminui um pouco. Mas na minha época, vai ser padre porque... Né, até isso, não gosta de mulher. Até isso, você... Sim. Na época, você escuta isso. É louco, porque o pessoal assim, não entende te massacra, que é uma vocação. Gente, é uma vocação tão linda. Gente, é uma vocação tão linda que eu não consigo entender, sabe, esses pensamentos. Mas existe isso. Sim. Né? Hoje um pouco mais disfarçado, mas ainda continua existindo. E por isso que muitos jovens têm medo, tá, de dar o sim. Uhum. Eles têm medo porque o peso da sociedade em relação a isso é muito forte. Uhum. Disfarçado hoje um pouco mais, mas é muito forte ainda. Então eu fiquei assim pensando, como eu vou contar? Larissa, pasme, porque a minha mãe é católica, a fervorosa, mas hoje eu entendo que mãe sabe quem são seus filhos, né? Quando eu falei assim, mãe, eu fiz um ano aí e tal e vou pro seminário. Ela, seminário o quê? Né, mãe? Para tentar ser padre. Ela ficou chocada. Ela falou bem assim, meu filho, você tem certeza? Eu falei, mãe, não, certeza, mas eu vou lá fazer experiência. Mas por quê? Nunca tive um sonho de ter filho padre. Hoje ela tem o maior orgulho. E meu pai, acredita? Meu pai falou bem assim, meu filho, eu te apoio, se é para você ser feliz, eu te apoio. Que massa. Mas eu entendi aquele momento da minha mãe, assim, né?
Ela é um susto inicial, um choque inicial, né? Exatamente. Tá, e para contar para minha namorada? Como que eu ia fazer? Aí eu falo para você, foi pior, que não foi eu que contei. Numa ordenação presbiteral, os seminaristas já me conheciam. E ela estava comigo nessa ordenação. E ela foi na cantina. E eu vi que um seminarista chegou, começou a conversar com ela, tal, e eu já olhei e falei assim, meu Deus. Vai dar ruim. Eu estava me preparando psicologicamente para ter um momento para conversar com ela. Quando ela chegou, ela já me perguntou, você ia me contar quando? Ai! Né? Então o seminarista contou para ela, você é namorado que vai ser padre? Uai! Você não deu uma surra nele, não? Não, vontade deu, né, Larissa? Mas assim, né, entre se eu tivesse lá, podia me chamar. Entre bater e perder o céu. Hoje a gente sabe disso. Então foi isso. E aí, assim, eu tive assim, 1 mês e pouco para mudar tudo. Fui na rádio, falei, você quer saber? Eu vou mesmo. Eu fui na rádio pedir conta, namoro terminei, em casa eu comuniquei, comunidade. A minha vida deu uma virada. E os assim, pais dela aceitaram bem? Ficaram chateados? Não, assim... Depois surpresos, né? Surpresos, muito surpresos. Depois viram que foi algo que realmente não foi maldade da minha pessoa, que eu fui fazer sabendo. Não, depois viram que foi um acontecimento. Então, aí me ordenei. A primeira missa da comunidade, ela estava servindo como ministra da Eucaristia. A primeira missa. Um colega meu casou com ela. Olha. Ela tem uma filha. E meu irmão e minha cunhada são padrinhos da filha dela. Então ficou tudo bem. Ficou assim, eu vejo que Deus foi cuidando, né? Claro. Foi cuidando de tudo isso, né? E hoje a gente se vê, conversa, ficamos assim, amigos, não aquela amizade assim, porque é muito distante, mas aquela boa relação. Assim, ou seja, a gente entender que ninguém nasce pronto. A verdade é essa, né? Pode ser um chamado desde criança, claro que pode ser. Mas para qualquer coisa na vida, às vezes a gente não nasce pronto, às vezes a vida vai mostrando, as coisas vão acontecendo, a gente vai caminhando, criando a nossa história e tendo novos olhares. Exatamente. E é interessante porque isso é com santos e santas. Toda a história vocacional, Deus chama de uma forma tão singular que é justamente para dizer para alguém, para uma época, que não é sobre merecimento, não é sobre você ter a dignidade ou as capacidades para assumir aquela vocação. Mas é, ao mesmo tempo, o chamado que Deus te capacita e te chama, porque o seu chamado vai impactar a vida de outras pessoas a partir da sua história. Outro dia eu li uma coisa linda, que santo não é aquele que não erra, mas é aquele que não desiste de acertar, né, e de corrigir os erros. Perfeito. Porque santo só Deus, né? Só Jesus, e a gente fica tentando, a gente quer a santidade, a gente busca, mas erra muito no caminho. E o que eu falo muito isso, né? Que a religião, muitas pessoas falam isso para mim. Eu não vou na igreja porque Deus não está ali, Deus não está na religião. Mas a religião é o exercício da sua fé. Músculo cresce com academia, a nossa fé cresce com o exercício da nossa espiritualidade. Perfeito. E até quero dizer para quem está, né, acompanhando aqui, vendo, que vai fazer contato com essa partilha, esse bate-papo nosso, que você toca numa situação que hoje eu falo muito na rede social, né? Que alguns falam, não vou na igreja. Mas para quem? Né? A igreja não salva ninguém. Tá, tudo bem. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Deus. Deus é que salva. Mas os meios de salvação você encontra na igreja. Porque se Jesus quis ser comunidade, escolheu 12, e que conservou os hábitos religiosos, sinagoga, Maria e José levam ao templo, ele está no templo. Então, para nós, fica a certeza de que o exercício na fé perpassa a vida de comunidade, que muitos hoje ainda não entenderam.
E a sociedade prega muito isso, né? Então, hoje... Um outro erro muito comum, além desse, né? Eu não vou na igreja porque lá está cheia de gente que peca. Óbvio, onde não tem gente que peca? Só no céu. A começar por quem fala isso, né? A começar por quem fala isso. Porque quem fala isso já é um julgamento. Já está julgando, né? E é uma coisa que eu sempre falo, eu tenho falado muito isso. Treine o seu olhar de misericórdia. Toda vez que você vê alguém na igreja... seja a religião que for, que você sabe que é alguém que erra, pense sempre, que bom que está ali, porque podia estar pior. Exatamente. E a maior ilusão que tem, e se for a partir disso, eu falo, Larissa, nem vai na igreja. Se você for na igreja para dizer assim, na igreja, é porque tem pessoa que faz isso. Gente, onde tiver ser humano, você vai ter que lidar com isso. Vai ter erro, vai ter falha, vai ter... Não é sobre o que o outro traz na sua história ou no seu passado, né? Mas é sobre você. O quanto que você ama aquela pessoa e acolhe aquela pessoa, mesmo aquela pessoa sendo um pecador ou uma pecadora, que também sou. E quando você exercita um olhar de misericórdia, de acolhimento e de amor, tudo muda. Exato. Você consegue estar na comunidade não olhando os erros dos outros, mas dizendo assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha comunidade e para, de fato, ser um sinal de Deus aqui. A religião, eu não sei se estou errada, né, Padre Fábio, mas eu sempre falo isso, que esse exercício da espiritualidade é você olhar muito mais para dentro do que para fora. Então, quando você está preocupado em crescer espiritualmente, em ser uma pessoa melhor, em julgar menos, em apontar menos... você se preocupa menos com a vida do outro e você passa a notar menos o erro do outro. Tem uma parte na Bíblia, Larissa, que eu gosto muito, né, de conhecimento, que é isso que você colocou. Quando aquela mulher adúltera está ali no meio e há uma sociedade com muitas pedras nas mãos, julgando, né? Ela pecou. O que Jesus propõe é um caminho interior. Não é exterior. É um caminho interior. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele propõe e faz com que cada um olhe para a sua própria vida, sim, para o seu interior. Exato. Que é o caminho de santidade. Começa aí. Quando você começa a olhar e fazer um caminho interior para dizer, peraí, onde que eu posso crescer mais na minha fé e espiritualidade? Porque a partir desse caminho interior que eu consigo ser melhor onde eu estou. Exatamente. Né? Então ele propõe esse caminho. Né? É fácil? Não é fácil. Não, claro que não. Mas é o que santifica. Buscar a confissão. Muitas pessoas têm vergonha, né, Padre Fábio, da confissão. Nossa. E eu consigo tem falar disso ainda? Consegue. Que bênção. Temos quanto tempo, vamos? Gente, confissão. Larissa, conseguiremos. Confissão, eu sou a maior defensora. Tem um destaque no meu Instagram. O nome é confissão. Eu sou a maior defensora da confissão, que para mim é um dos sacramentos. Não existe sacramento mais bonito ou menos bonito, mas é um sacramento que mexe profundamente comigo. Porque é a misericórdia pura de Jesus ali falando, eu vou te religar, eu vou te limpar e o que você fez e se arrependeu, eu sou misericórdia. É um estender de mão lindo demais. Mas as pessoas falam, né, que, mas eu não preciso dizer para o padre os meus pecados. Ali o padre, como em outros momentos, no momento que ele está exercendo o sacerdócio, é na figura de Jesus. Aí uma vez, eu vou te contar, uma vez uma mulher chegou para mim no Instagram. Eu não me confesso porque eu não acho que eu preciso confessar para outra pessoa que também erra como eu. Aí eu falei, ok, deixa eu só te perguntar uma coisa, você é casada? Ela falou, sou. Eu falei, mas casada na igreja? Sou. Eu falei, você tem filhos? Tenho. Você batizou seus filhos? Batizei. Falei, engraçado, você quis o padre para casar você quis o padre para batizar seu filho, mas ele não é digno de te confessar. É um sacramento. Você não quis o padre para te dar o sacramento do matrimônio? Não precisou do padre para te dar o sacramento do batismo para o seu filho? Por que não o padre para perdoar os seus pecados? Ele está fazendo aquilo, não é por ele. Falei errado? Falou certíssimo. A gente fala que é uma porrada santa isso, né? Né? Você deu uma porrada santa. Pode falar assim? Pode. Porque tem pessoas que, às vezes, Larissa, é o que você falou.
para ela acordar para algo essencial, ela precisa levar um chacoalhão assim, um despertar mesmo para dizer assim, peraí, olha só, você está com a fala totalmente uma falsa crença que você formulou para você e isso não vai te ajudar. Eu falo que qualquer pessoa, desculpe te interromper, qualquer pessoa que duvida que o padre é capaz de, em nome do Espírito Santo, perdoar os nossos pecados, né, em nome de Jesus, perdoar os nossos pecados, como acredita que o padre, também pela unção do Espírito Santo, é capaz de consagrar a Eucaristia? A transubstanciação, né? É perfeito, perfeito. E olha, não é uma invenção da igreja. A palavra fala, Jesus disse, né? A quem perdoar os pecados será perdoado. Quem não perdoar, aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Uhum. Então, é a sucessão apostólica que começou com Pedro e vem até hoje, até os padres, né? Que representam os bispos. E aí é interessante, até pergunta a você aí, né? O que eu sempre faço, já fiz a missa, faço a direção, pergunto, quando foi a sua última confissão que você fez? Aí começa, né? Toda a questão. Que você vai ajudar a pessoa a fazer um caminho. Porque, Larissa, tem pessoas que não confessam há 10, há 15, há 20 anos, sabe por quê? Vergonha. Ou porque a catequese foi falha a catequese. Então, ela não confessa. E tem essas falas, para quê? Eu vou no Santíssimo. Não é assim. Nós não tratamos a igreja a partir do que eu penso ser o mais correto. Né? Se eu falo isso é muito importante dizer, porque às vezes as pessoas falam, e o padre tal disse que eu não posso fazer, ou que a igreja... Gente, o padre tal, ele se baseia no catecismo da Igreja Católica. Existem coisas que estão além do padre. É um regimento, são normas, são... E se o padre fala alguma coisa que é contrário, então, assim, o padre não está acima da lei, da doutrina, da tradição. Eu falo assim, Larissa, que eu não sou padre para pregar as minhas convicções, o que eu penso. Eu seria outra coisa. Uhum. Eu sou padre para ensinar o que a igreja ela tem por doutrina, tradição, palavra, né, magistério. Eu sou padre para pregar aquilo que a igreja me chamou a pregar. Uhum. Então, assim, quando a pessoa fala, mas confessar para quê? Peraí, a igreja fala confessar ao menos uma vez ao ano. Ao menos. Não é uma opção. Uhum. É uma norma, é uma lei, assim. Então, confessar ao menos uma vez ao ano. Então, quando a pessoa não confessa, o que acontece? Ela vai acumulando na vida espiritual os pecados veniais e mortais. Uhum. E por isso que muita gente não consegue caminhar na sua vocação, porque a sua vida espiritual está travada. Então, quando a pessoa confessa... Quando a gente não vê muita também necessidade de confessar, é porque a gente também não conhece, não reconhece muito o pecado. Exatamente. E a gente fica ali, patinando no erro, patinando no pecado. Quando você se incomoda com o pecado, quando aquilo você sabe que está errado, não é possível que você não quer aquela faxina. E você sabe que o Instagram começou a dar uma alavancada por isso, sabia? Uhum. Eu fiz uma brincadeira, claro, com cunho de verdade, que eu queria trazer para Domingo de Ramos. Eu não imaginei que aquilo seria algo que iria ganhar uma grande proporção, que era uma quinta-feira, Domingo de Ramos, aí estava se aproximando, e alguém perguntou sobre a questão do pecado, né? Alguma coisa sobre o pecado, confissão. Sim. Sobre levar um ramo, né? Eu me lembro! Deu agora uma bugada aqui. Aquele ramo enorme que você gosta. Era sobre um ramo. Se o ramo tinha que ser pelo tamanho referente aos nossos pecados. E eu fui e brinquei. Assim, eu falei assim, olha... pro Domingo de Ramos, o seu ramo tem que ser o tamanho dos seus pecados. E eu me lembro que naquele Domingo de Ramos eu te mandei a foto, que todo mundo fez assim, chacota com a minha cara, porque o ramo que eu achei era imenso. Aí eu chego, vejo seu story e falei, gente, os meus pecados devem estar enormes. Não, aí eu fiz essa brincadeira e no final desse vídeo tinha uma mulher realmente na igreja balançando um ramo bem grande.
E eu fui para atender e quando eu cheguei em casa tinha uma porrada de mensagem. Esse vídeo foi mais de 1 milhão de visualizações. Assim. Olha isso! Então, assim... Mas a intenção era essa. Assim, não era ter uma brincadeira, mas para dizer assim, olha... os tamanhos, os nossos pecados, você não confessa, realmente ele cresce muito, né? Cresce muito. Por isso que a confissão é algo que a gente precisa falar com muita frequência. Eu vou confessar uma coisa que eu tô com um padre, coloca a estola, por favor. Eu não posso dar absolvição porque aqui é público, né? Tudo bem. Mas eu vou confessar que para umas, sei lá, acho que umas 5 pessoas eu já chantageei para elas confessarem. Tipo assim, coisas que elas iam me pedir. Larissa, faz não sei o que para mim. Eu falo, tem quanto tempo você não confessa? Uma era 17 anos. Eu falei, eu faço se você confessar. Não, eu tenho muita vergonha. Eu falei, então não faço. Eu faço. Eu falei, se você confessar, eu faço. E todas elas depois me mandaram mensagem para me agradecer. É o que acontece. Teve uma, não vou falar o nome do santo, tinham 55 anos que não confessava. Confessou para casar e nunca mais confessou. E veio me pedir um negócio. Falei, só faço se confessar. Larissa, mas por que? Eu falo, para vocês descobrirem a maravilha que é bênção, é presente do céu. Como que se priva de uma coisa dessa? Exatamente. E assim, e aí eu fiz essa sequência de stories que eu transformei em destaque sobre confissão, porque é realmente algo muito maravilhoso. E eu fico muito triste de ver algumas pessoas, né? Tem uma frase de um santo, de uma santa. Eu esqueci o nome. Da santa, que fala que Deus, o demônio tira a nossa vergonha na hora de pecar e devolve na hora de confessar. E você acredita que está na minha cabeça aqui agora? Tá vendo? Como é que fala essa questão de pensamento assim que você... Transmissão, tipo, sintonia. É, isso aí. Eu pensei nisso agora, você falou de vergonha, eu pensei e você falou. Né? Mas é verdade. Por quê? Porque o demônio quer a gente longe desse caminho de buscar a santidade, de estar mais próximo das coisas de Deus. Ele trabalha bem. Porque a confissão é aquele sacramento de cura que você tem. Então, tudo que você vai ter enquanto cura e libertação, pergunta a você, o demônio quer? Não quer. Ele quer que você fica nas amarras do pecado, porque ele sabe que nessas amarras do pecado você não consegue caminhar na sua missão, na sua evangelização. Quando o fiel ele confessa, ele está rompendo essas amarras, essas algemas invisíveis do pecado. Então, ali há uma cura, uma libertação, porque o demônio não consegue mais ter o domínio sobre você, né? Por isso que a confissão é algo que muitas pessoas ainda têm dificuldade, porque o demônio tem um combate forte em relação a isso. Sim. E agora, o extremo também, ele me chama a atenção. Por exemplo, pessoas que falam, eu me confesso a cada 4 dias, eu me confesso toda semana. Esse pular para o outro lado também é um extremo, né? Porque a confissão, eu entendo, se eu estiver errada também me corrija. A confissão, ela é um arrependimento e uma proposta que você se faz a mudar aqueles comportamentos que foram confessados. Se você está ali toda semana falando dos mesmos, você tá, em que nível você está se comprometendo de mudar esse comportamento? Exatamente. Vamos imaginar, a pessoa vem uma vez e confessa o mesmo pecado. Confessa o pecado. Passa uma semana, aí confessa o pecado novamente. Passa um mês, ele está confessando o mesmo pecado. Eu falo assim, meu filho... Tá vindo aqui dar uma limpadinha para ir lá fazer de novo, né? Peraí, você tá de brincadeira? Tipo assim, deixa eu fazer, porque depois eu vou lá e confesso. Exatamente. Tudo bem, ele está lá a confessar, vamos acolher. Mas eu preciso ajudar ele a perceber que ele tem que viver uma direção espiritual para entender o porquê, as razões que ele não consegue se libertar daquele pecado. E a confissão, ela parte também do pressuposto de que você está confessando algo do que você se arrepende. Tanto é que... Não é só assim, o padre vai limpar isso aqui que eu fiz para eu estar livre para fazer de novo. Tanto é que Jesus fala... vai e não peques mais. E não peques mais. Tudo bem que talvez uma tradução poderia dizer assim, né? Vai e não se esquece da misericórdia, do perdão de Deus sempre... Mas vamos olhar nessa expressão mesmo do não peques mais. Ou seja, aqui está uma compreensão do esforço humano que eu e você temos que fazer.
e do que Jesus espera da gente, que é essa Exatamente. evolução. Melhore. Se eu confesso e não tem a propósito de conversão, peraí, então a confissão é para quê? É para sustentar meu pecado? Exato. Né? Então, é uma coisa que eu detesto, assim, né? Falo assim, abertamente, detesto. E corrijo, tá? Ah, padre, eu quero confessar meu pecado de estimação. Eu posso estar errado, mas eu falo assim, pecado de estimação... Estima é aquilo que a gente gosta. Isso que eu falo. Até onde eu sei, estimação, então você está, assim... cuidando disso, você tem uma estima por isso. Estimação, você tem um animalzinho de estimação e tudo mais, você vai cuidar. Você tem carinho. Agora, pecado é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Eu falo, tá errado. A gente ainda tem um tempinho só para eu chegar num ponto que eu gosto muito. Eu acho que eu vou te chamar aqui para parte 2. Tá? Tá indo muito rápido. Também estou achando. Tá rápido demais. O rito da missa. Né? Por muito tempo eu balancei folheto, eu bati palma, Você vai entrar numa... numa seara. Que a gente entende que ali a gente está revivendo o sacrifício de Jesus. Por isso não é aconselhado ou é proibido mesmo? Vamos lá, que eu já tive já muitos problemas, isso, entre aspas, no meu Instagram em relação a isso. Dá uma folga para ele, gente. Ele está explicando uma coisa que é da igreja, não é ele que acha. Exatamente. E aí, na internet, o pessoal, assim, discorda e já vem te atacando já. Gente, é fácil, é reflexão, é partilha. Se você não concorda com o que o padre fala, ok, vamos estudar, vamos procurar conhecer mais. Eu falo que a sobriedade, Larissa, litúrgica, ela tem que ser algo, primeiro, né, por esse ponto. Visto por esse ponto, a sobriedade. Eu estou indo para a igreja. Hoje é quase uma feira, né? Você chega lá, não tem mais silêncio, é uma falação, é um chamando, sei lá. Eu falo, meu Deus, parece uma feira. Tá, é preciso recuperar isso, a mística. Se a sociedade já é uma agitação total, eu fico de segunda a sábado, numa correria louca. Então eu penso que domingo eu quero entrar no tempo de Deus, que é o Kairos, é o tempo da graça. Eu quero viver naquele espaço ali algo que me recarregue, porque a missão continua na semana. Então, você chega na igreja, palmas o tempo todo, né? No glória, sei que lá, momento. Então, o excesso, vamos olhar hoje através disso, o excesso atrapalha muito. Então, palmas não é prevista, né, na Santa Missa. Tá, a missa é ação de graça, sacrifício, né? Só que se não é previsto no rito, para que eu vou incentivar? Sim. Então não vejo problema, talvez viva, né, São João Paulo II, minha paróquia, né? E bater palma, não vejo problema, né? Um parabéns no final, qual o problema? Não vejo problema. Agora, tornar a missa um espetáculo, uma grande festa no sentido mesmo de expressões, né? Que alguns falam que são culturais, espera aí, não. É cultural até a gente entender. Exatamente. Né? Eu fazia porque eu achava... Agora você estudou, viu que não é, né? Que ali é outro momento, é outra reflexão, é uma interiorização. Estamos diante ali do sacrifício de Jesus, então... a gente já entendeu, ponto. Isso aí. Alguns me criticam por isso, porque eu sou contra, né, ao bater palmas no Glória, por exemplo. Sim. Por quê? Não sei se você já percebeu isso. A catedral não tem muito disso. Né? Quando eu estava aqui, não tinha muito disso. Então, começa o Glória. Gente, é uma loucura. O pessoal começa a bater palma. Um lá atrás, é tipo uma orquestra, né? Assim, palma lá atrás, a senhorinha que é um pouquinho mais lentinha, né? Bate aqui, o jovem... Então você nem consegue cantar o Glória entendendo do que se fala ali. Sim. Quando você canta liturgicamente, você vive ali, é diferente. Mas parece que a gente está na cultura do barulho. Eu preciso fazer barulho. Sim.
Isso é cultural? Eu tenho essa provocação, assim, essa angústia. Eu acho Isso que cultural? eu acho que cultural no sentido de repetição. Sim. Né? Eu via fazendo, na igreja da minha mãe, quando eu era pequena, fazia, então eu vou continuar fazendo porque eu aprendi que é certo. Mas eu acho que isso tem que parar quando você aprende que não é. Até corrigir aqui, Larissa. Na verdade, algumas pessoas falam assim, vamos bater palma, ou então viver assim, porque a liturgia também tem um dado à inculturação. Eu acho isso complicado, sabe por quê? Eu vou te falar. Então tá, então por essa palavra eu vou então inculturando coisas no rito da missa que não está previsto ali. Não é o risco de você começar a adaptar a missa a essa cultura determinada? Como a gente tem tentado ver, né, que as pessoas já falaram de modernizar a Bíblia, que a Bíblia já está na hora de modernizar. Então, a gente está muito numa geração em que a gente quer ser servido por Deus e não servir a Deus. Perfeito. Né? Se tem ali uma coisa para eu seguir, não, Deus tem que se mudar. Como assim? E algo muito grave ainda. A partir disso, existem pessoas que falam assim, a missa é chata. Que é repetição, porque é sempre a mesma coisa. É um rito, gente, é um rito. E quando a gente entende esse rito, é tão maravilhoso. É o céu na terra. Eu tenho um livro que eu gosto muito, eu não sei se eu já indiquei aqui, que é O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, que é um livro maravilhoso e todos os caminhos levam a Roma também, para você entender o que é a missa, sabe? Ele era um protestante e foi à missa porque ele disse que ele gostaria de desmascarar que a missa era considerado por eles o maior sacrilégio, né? Porque era uma farsa, era um teatro, e indo à missa todos os dias, por um período, ele se converteu ao catolicismo porque ele viu que toda a missa está explicada no livro do Apocalipse. E foi fundamentando parte por parte. É lindo. E aí você entende a missa, é outra visão. Você participa de outro jeito. Que o Apocalipse é um livro litúrgico, né? Muito rico, assim, de simbologia e tudo mais. Que por muitos anos se pensava em fim do mundo. Né? Mas, assim, é isso, porque, assim... Até santos falaram já sobre isso. Se todos compreendessem o que é uma missa, estaria lotado, assim. Não caberiam todas as pessoas. Não caberiam todas as pessoas. Muitas pessoas não sabem o que de fato é a Santa Missa para nós, né? E por isso que a lei é clara, né? Guardar domingos e festas, né? Ou seja, todo domingo está ali para viver o grande banquete que é a Eucaristia. E a gente entender que Jesus está ali na capela do Santíssimo, né? Dentro daquele sacrário. A gente, às vezes, chega na igreja, vai direto para o banco, vai conversar com um amigo. Sim. E não vai ali dar um oi, Jesus, né? Ele está ali. Então, é assim, é como se fosse o seu artista preferido ali no quartinho do lado. Duvido que você não ia querer entrar, ou olhar, ou tirar uma foto, ou... eu quero ver. Né? Ele está ali. Mas eu acho também que tudo isso vai vindo com uma maturidade espiritual, mas que a gente tem que se propor a ter, a viver. E uma das formas que eu vejo, que eu aconselho hoje os adolescentes e os jovens, né, aqui na comunidade, que eu falo, se você quiser trabalhar a sua espiritualidade, sirva. Servir é um excelente exercício de espiritualidade. Para tudo. Para tudo. Para tudo. E não servir só a igreja, servir. Sirva ao próximo, sirva a igreja, sirva ao seu irmão, sirva a pessoa do trabalho. Esses dias eu fiz um post, foi assim, fiquei surpreso, né? Muitos comentários e mais de 3 mil curtidas, né? Eu não esperava, porque são a mensagem que vem, você está ali, você pensa e você coloca ali, propõe uma reflexão. Eu falei isso, que a grande ilusão dos casamentos hoje, o matrimônio, é quando né, entende que ele casou para ser feliz. Exato. E eu falei assim, você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Para a sociedade, é um absurdo pensar isso. Mas olha só a lógica de Deus. É uma bola de neve. Se você pensa que a sua missão é fazer o seu esposo feliz e ele assume que a missão dele é fazer você feliz, é servir. Exato. É um servindo ao outro. Então, ali é a felicidade real, que é Deus. E que também não é fácil no dia a dia, né? Mas eu falo, se eu me proponho a fazer o Rafael feliz, ele vai estar feliz e vai querer me fazer feliz também. E quanto mais feliz eu estiver, mais eu vou querer que ele também esteja e vice-versa. E é essa bola de neve que eu falo, né? Isso é felicidade, né? Que não é só mera realização pessoal,
mas é a realização em Deus. Então, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Isto é, no matrimônio, a real felicidade. Exato. Né? Que é o servir. Promete que você vai voltar para a gente falar mais? Poxa, olha, coração apertado, queria ficar mais. Eu também. Para a gente falar sobre o rito, sobre o que é permitido, o que não é. Posso? Eu queria só deixar também a mensagem quase que final aqui sobre isso, né? Você, assim, né, não deixe de ir à igreja no domingo do Senhor, na Santa Missa. Por mais que talvez você não esteja ainda totalmente ali adaptado. Talvez tem pessoas que estão um pouco mais distantes. Mas vai, todo domingo seja ali, porque esse gesto, esse costume é que vai trazer cada dia mais essa consciência essa maturidade, do que é ser né? cristã. A maturidade na fé é o pertencimento que hoje falta, né? Tem agora, vai ser santo, né? Você sabe quem é que eu sou fã, que é o Beato Carla Cutis, agora vai ser São Carla Cutis. Imagina, Larissa, um menino que faleceu de leucemia fulminante aos 15 anos de idade, né? Um testemunho lindíssimo, todo dia ia à missa. Ao Santíssimo também, né? Ao Santíssimo e à missa. Os pais queriam levar ele para conhecer Jerusalém. Ele falou assim, não, quero conhecer a terra de São Francisco, de Assis, porque a Jerusalém eu já vou todos os dias, que é o Santíssimo. Ai, eu piso que coisa a terra. linda. Pensa, um adolescente com essa com 15 anos, com 14 anos. Não tem condições. Mas por quê? Era um jovem de confissão frequente, não no sentido mesmo de pensar tudo pecado. Sim. Mas porque os pecados veniais que ele tinha no dia a dia, sim, ele aproveitava e confessava também. Tinha luta pela conversão. E confissão e missa diária. Aí você entende o quanto que vamos crescendo na maturidade quando você se propõe a viver radicalmente aquele caminho, independente do que aconteça externamente. Exatamente. Aí você se propõe a permanecer fiel. Entender fiel que a Eucaristia é um alimento completo. Eu fico triste quando alguém fala bem assim, sai da igreja por causa do padre, por causa de A, de B. Gente, você nunca pertenceu à igreja católica. Exato. Porque quem pertence, permanece fiel, independente do que aconteça, o chamado é único, permanecer fiel até o final. E porque você entende que aquilo que você vai buscar, quem você vai buscar, é muito maior do que qualquer desavença, qualquer problema, qualquer olho torto, né? Exatamente. Então, é isso, é um chamado. E esse é um convite. Assim, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, porque eu acho que em todos os canais a gente pode aproveitar para evangelizar, para trazer as pessoas para esse caminho, né, de busca de santidade. Eu fico muito, muito feliz quando a gente consegue. Então, já fica o convite para a parte 2, tá bom? Amém. Antes da gente encerrar, só lembrando que cuidar da sua espiritualidade é essencial e cuidar da sua saúde também é o seu maior bem, né? Deus nos deu a nossa saúde para que a gente pudesse cuidar muito bem dela. Então, mantenha as suas consultas, os seus exames em dia, faça os seus exames laboratoriais no Lab Maia, que é duplamente certificado, que tem 9 unidades, são 2 laboratórios, 7 postos de coleta e se preocupa com excelência, assim, com a excelência, com a qualidade do que entrega. Então, mantenha seus exames sempre em dia, cuide-se muito bem, porque a saúde é o nosso maior bem e o Lab Maia está aí para cuidar, para nos ajudar a cuidar com excelência. Padre Fábio, não demore tanto a voltar, tá? Uma alegria, foi para mim uma honra estar aqui e espero, né, voltar em breve para continuar a nossa conversa. Vamos sim, já tá prometido. É isso aí. E a você que está acompanhando a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta para ajudar o nosso canal a ir para muita gente. Brigadão e até a próxima.